Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Neste canal eu ensino muita coisa sobre educação, literatura, filosofia, um pouco de tudo que envolve educação, né? Então, assim, nós estamos com uma série de vídeos que eu falei no último vídeo para vocês, que vamos fazer análises sobre alguns artigos do professor Ricardo Santos Davi, especialista em educação, doutor, né, e pós-doutor nesta área. E hoje eu trago mais um artigo do professor Ricardo Santos Davi para a gente analisar, comentar, deixar as nossas reflexões. E se vocês quiserem fazer comentários, aqui abaixo do vídeo, vocês podem deixar os comentários, é aberto para comentários, reflexões. E o artigo que eu trago hoje, ele é muito, muito importante para os dias atuais, né? Para o momento que nós estamos vivendo, dessa guerra da Ucrânia contra a Rússia, né, que tem invadido as mídias e que a imprensa tem feito ampla cobertura. Então, o título do artigo do professor Ricardo Santos Davi, que nós vamos analisar hoje, é intitulado Primeira Guerra Mundial sobre a Europa e a Literatura de Guerra, em períodos de grandes dificuldades. Então, este artigo, ele vai fazer uma leitura reflexiva sobre 4 obras, 4 romances que nós vamos discutir aqui. Primeiro, eu queria deixar para vocês um recadinho, né, que eu também já escrevi sobre 2 obras sobre a guerra para crianças, né? Falando sobre a guerra para crianças, eu tenho alguns contos infantis e tenho uma obra contando a vida de um herói nosso, brasileiro, que morreu na Segunda Guerra Mundial, na batalha, na Itália, né, lutando. E é uma história, toda história de guerra traz sempre muito sofrimento, muitas dores, né? Muitas tristezas, e assim nos faz refletir sobre por que o homem faz a guerra, né? Porque ainda existem guerras em pleno século XXI e porque nós estamos odiando tanto uns aos outros. Queremos sempre tomar aquilo que o nosso próximo tem, né? Temos inveja do que o nosso próximo constitui, do que ele conquista, e nessa inveja, nessa ambição, nesse egoísmo, as guerras aparecem. Então, é mais ou menos isso que nós estamos vendo na Rússia e na Ucrânia, essa ambição pelo poder, né, esse desejo por um território. E nós vamos refletir aqui até que ponto as guerras nos fazem mal, né? Porque acho que acredito que até nas profundezas da nossa alma, lá onde a gente nunca chegou, no fundo mesmo do nosso ser, as guerras nos prejudicam de certa forma. Então, eu trago hoje que este artigo do professor Ricardo Santos Davi, que diz o seguinte, né? Ele começa com uma pergunta, o seu artigo, no resumo, que diz o seguinte: como esta grande guerra europeia mudou não somente as configurações do continente, mas também os conceitos de guerra e de literatura de guerra.
Então, nós vamos fazer aqui uma análise da literatura de guerra. Acredito que vocês, a maioria, já deve ter lido alguma obra sobre guerra, né? Existem muitas obras, pessoas que sobreviveram às guerras, e eu recomendo a leitura porque a literatura de guerra, ela não é somente literatura, ela é história, ela é geografia e ela é principalmente filosofia, né? Filosofia que nos faz refletir sobre o nosso papel aqui, nosso papel existencial neste lugar, neste mundo tão bonito que nos é proporcionado, e porque nós queremos tanto o que é do outro, né? Nós brigamos pelo que é do outro e somos ambiciosos, como eu falei no início. Então, o Ricardo Santos Davi, ele traz neste artigo a grande desilusão com a guerra, que será exemplificada, né? Ele vai analisar os romances Nada de Novo no Fronte, escrito em 1999, de Éric Maria Remarque, Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, escrito em 1916, de Vicente Blasco Ibáñez, e abarcando a guerra terrestre, assim como o drama expressionista Batalha Naval, escrita em 1917, de Reinhard Goring. Então, são esses 4 romances que nós vamos fazer uma reflexão, um pouco, uma leitura sobre eles e o que eles nos deixam e nos dizem sobre as guerras que não deveriam existir. Acho que tem tanta gente proclamando a paz no mundo, né? Como aquela canção que diz: a paz no mundo começa em mim. Se sou feliz, tenho a certeza dentro do meu coração. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz. Eu amo essa música, gente. Eu sei que eu desafino um pouco, mas é para descontrair, né? Descontrair essa nossa videoaula que fala de guerra, e falar de guerra é preciso estar com o coração com muita coragem e também com esperança de que as guerras, vai chegar um tempo que os homens não vão mais fazer guerra. Nós precisamos manter viva a esperança nas coisas boas, não é isso? Mas vamos voltar aqui para o nosso artigo. Então, no ano de 1916, já mais de há exatamente 100 anos, né, aconteceram as batalhas terrestres e navais mais terríveis que a humanidade já conheceu, que que foram as guerras, foi a Grande Guerra Europeia, também chamada de Guerra para acabar com todas as guerras. E na Batalha de Verdun, que se desenvolveu em 21 de fevereiro a 18 de dezembro de 1916, estima-se que mais de 715 mil soldados tenham perdido suas vidas, lamentavelmente, sendo tal número de vítimas quase igualmente distribuído entre os exércitos alemão e francês. E aqui, por falar em exército alemão, eu me lembrei de quando eu estava lendo o artigo para fazer essa videoaula, eu me lembrei de um preso do Holocausto, né, que sobreviveu ao nazismo, chamado Primo Levi, que escreveu uma obra intitulada É Isto um Homem? Ele faz uma pergunta. É isto um homem? Ele faz uma pergunta. E aí ele traz todo o horror do Holocausto, todo o horror da guerra, né? O horror que ele viveu enquanto esteve no campo de concentração. E eu também recomendo essa obra para quem estiver aqui ouvindo este vídeo e quem pesquisa sobre literatura de guerra, né? Acho que não só essas quatro obras,
mas também a obra que eu falei agora é Isto um Homem, de Primo Levi. Então, esta batalha sangrenta de Verdun, né, que foi nas trincheiras, terminou sem conquistas relevantes de terrenos e sem um vencedor definido. Aí, em 22 de setembro de 84, o chanceler alemão Helmut Kohl, cujo pai tinha combatido perto de Verdun na Primeira Guerra Mundial, e o presidente francês François Mitterrand, acho que todos vocês já viram falar nele, que tinha sido prisioneiro na Segunda Guerra Mundial, reuniram-se no cemitério de Douaumont, de mãos dadas, durante alguns minutos, sob a chuva, num gesto de reconciliação franco-alemã. Aí chegou a paz, né? França e Alemanha fazem as pazes. Então, o professor Ricardo Santos Davi, ele traz um histórico sobre essa guerra europeia, né? França, Alemanha e os outros países. E é importante que vocês leiam o artigo, façam suas próprias reflexões. Eu vou deixar o link do artigo aqui abaixo do vídeo, porque ele traz essa história, ele traz um pouco de como ocorreu como essa guerra, essa grande guerra, né? E ele faz essa reflexão que eu acho interessante para quem trabalha com literatura de guerra, né? Acho que este artigo, penso que este artigo é muito importante para quem trabalha com literatura de guerra. Então, esta guerra terrível, né, a França e a Alemanha, causou a morte de mais de 11 milhões de soldados nos diferentes frentes de combate, na França, na Itália e na Rússia. Mudou completamente as configurações da Europa. O conflito terminou com a derrota das velhas monarquias na Rússia, na Alemanha e na Áustria-Hungria, assim como a existência desta última como Estado-nação. Pode-se dizer que a partir deste momento nasceu a ideia de uma Europa unida e de paz restituída, o desejo por um espaço comum. A guerra com tecnologia moderna comprovou em muitas ocasiões que não havia mais vitórias gloriosas e atos de heroísmo. Então, essa guerra que o professor Ricardo Santos Davi comenta essa guerra europeia, ela já foi uma guerra com tecnologia, né? Com mísseis, com aviões controlados por robôs, né? E assim, apesar de estarmos ainda em 1916, 1917, 18, mas já tinha tecnologia. Então, é uma guerra que não é somente soldados contra soldados, com espadas, com seus cavalos, como eram as guerras de antigamente, né? Agora é uma guerra que envolve soldados em terra, em mar e no ar, né? Então, os ideais de defender uma pátria nobre de um inimigo, um invasor, um vilão, também foram abandonados com a prorrogação da guerra, que se decidiu pelas grandes batalhas de material. Aí, depois da guerra, surgiu a ideia de uma sociedade ou Liga das Nações, que foi criado, e a Liga das Nações foi criada com a assinatura do Tratado de Versalhes. Como eu falei, literatura de guerra também traz história, em junho de 1919. Mudaram-se as visões da Europa, nas quais o Estado-nação, a amada pátria, tem máxima soberania. Com a Primeira Guerra Mundial, houve ruptura também no que se refere às visões de guerra, e deu-se início ao desenvolvimento de uma literatura, pela primeira vez, decididamente anti-guerra, categoria na qual se enquadram os 3 autores apresentados aqui. A Europa sofreu sérias transformações depois desta guerra terrível, com a perda de territórios da Alemanha e a dissolução da monarquia austro-húngara.
Não se deve esquecer também que o conceito da Europa foi alterado com o Tratado de Locarno. A cruel guerra das trincheiras foi a base para uma reorganização pacífica da Europa no espaço comum. Então, eu pude fazer uma pesquisa sobre a Segunda Guerra Mundial. Sobre a Primeira Guerra Mundial, eu não tenho muito conhecimento, mas sobre a Segunda Guerra Mundial eu tenho um pouco de conhecimento, porque eu escrevi o livro O Soldado Lino de Educação para Crianças, e aí eu trago esse soldado Lino como um herói da Segunda Guerra Mundial, e foi uma guerra muito triste. Eu vi as cartas que ele mandava para a família, né, triste, dizendo que com a esperança de poder voltar para casa, de rever a sua namorada, de rever seus pais, de rever sua casinha, onde ele morou sempre, né, o lugar pequeno onde ele morava. E também li sobre outras cartas sobre os pracinhas, os ex-combatentes do meu estado, né, que lamentavam a morte de tal amigo, né, de outro amigo, e que estavam com medo dos inimigos, porque os inimigos estavam enfrentando com coragem e bravura igual a eles, mas vencendo cada vez mais. Então, é algo para se pensar, né? Guerras matam, guerras destroem, e as guerras deixam muitos traumas, tanto nas populações das nações, prejuízos financeiros, econômicos para as nações, como também deixam muitas crianças e idosos traumatizados, sem contar com o número de mortes que é imenso. Então, tudo isso nós temos que refletir. Então, eu trago o primeiro romance que nós vamos ver aqui, que o Ricardo Santos Davi traz no seu tão brilhante artigo, é de Éric Maria Remarque. E o título do romance é Nada de Novo no Fronte. Ele é o representante, o Éric Maria Remarque é um dos representantes mais ilustres desta literatura de guerra, né? Ele é um romancista alemão e o seu pseudônimo é Erich Paul Remarque. Ele nasceu, a sua família era trabalhadora, católica alemã. Aos 18 anos, o Erich Paul Remarque precisou partir para as trincheiras durante a Primeira Guerra Mundial, onde foi ferido várias vezes. Depois da guerra, mudou seu nome para Remarque, teve diversos empregos. Dentro desses empregos, ele foi bibliotecário, professor e editor. Se envolveu com o mundo da literatura, né? Então, Remarque publicou a sua obra Nada de Novo no Fronte, que é traduzida para o Brasil, esse título é português, em 1929, com o seu pseudônimo que eu já disse, Éric Maria Remarque. Esse Maria é o nome do meio, né? O Maria, ele é uma homenagem à sua mãe. Ele escreveu mais outros livros semelhantes sobre a guerra, numa linguagem simples e bastante emotiva, em que descreve a guerra e o pós-guerra. Nada de Novo no Fronte é um romance anti-guerra, no qual os horrores da Primeira Guerra Mundial são narrados a partir do ponto de vista de um jovem soldado, Paul Baumer, né? Este soldado Paul Baumer que narra a história no livro. A obra é considerada uma construção perfeita de sequências alternantes entre situações cruéis. A guerra tem situações cruéis, como todos sabem, aterrorizantes, aberrantes, emocionais e humorísticas, né? Sempre tem um pouco de humor na tristeza, na dor, né? Às vezes a gente consegue sorrir um pouco de nós mesmos, né? Então, sendo por fim este romance, o primeiro grande romance anti-guerra. Nada de Novo no Fronte foi publicado em forma de folhetim
pelo Vossiste Zeytun, em 10 de novembro de 1928, e em forma de livro pela Popline Verlag no dia 29 de janeiro de 1929. Em 11 semanas, mais de 450 mil exemplares foram vendidos e a obra foi traduzida para 26 idiomas, ainda no mesmo ano. Atualmente, gente, existem edições em 50 línguas, 50 idiomas, tendo superado já em 2007 os 20 milhões de exemplares vendidos. Não existe outro texto narrativo escrito em alemão mais vendido até hoje. Em 1933, os nazistas baniram e queimaram os livros de Remarque, alegando que o autor nem sequer tinha participado da Primeira Guerra Mundial. Este romance é considerado o mais destacado sobre este episódio histórico. O próprio Poe é o narrador. A trama começa quando, em algum lugar da frente ocidental europeia, ele e seus companheiros, todos da segunda companhia, tentam se recuperar atrás do fronte, depois que os últimos combates reduziram quase pela metade seu pelotão de 150 homens para 80 homens. Aí o Ricardo Santos Davi fala sobre o romance, e aqui ele traz uma fala do narrador da obra, após uma longa descrição da crueldade e do desrespeito dos oficiais em relação aos recrutas. O nosso narrador, o narrador do livro, Nada de Novo no Fronte, observa: tornamo-nos duros, abre aspas, né, e diz: tornamo-nos duros, desconfiados, impiedosos, vingativos e brutais. E isso foi bom porque eram precisamente estas qualidades que nos faltavam. Se nos tivessem mandado para as trincheiras sem este período de formação, a maioria, sem dúvida, teria enlouquecido. Mas assim estávamos preparados para o que nos esperava, fecha aspas, trecho de Remarque, da sua obra Nada de Novo no Fronte. Então, quando ele diz: tornamo-nos duros, desconfiados, impiedosos e vingativos, brutais também, porque a guerra faz isso com o homem. A guerra faz com que o homem se torne um ser bruto, que mate o outro e não tenha nenhuma piedade, não tenha nenhum remorso, nenhum sentimento. É matar ou morrer, né? Então, você não tem piedade de ninguém. Você está ali para lutar pela sua vida, lutar pela sua nação e matar em nome da sua nação, em nome do seu povo. E matar cruelmente. Então, por isso que o Remarque diz isso. Nada de Novo no Fronte pode ser visto como uma fonte importante de informação sobre a Primeira Guerra Mundial. Por outro lado, até então, na literatura mundial, a guerra era retratada como um pano de fundo para romances de aventura. O protagonismo era de bravos heróis do tipo de Aquiles, do poema épico de Homero, né, que aproveitaram as guerras para ganhar sua fama na literatura. E o que eu recomendo também, que foi a Guerra de Troia, né? Esse poema épico. Ou ainda, a guerra era vista com neutralidade como um mal admissível, como solução para conflitos políticos. Então, Ricardo Santos Davi, ele diz aqui que o livro de Éric Maria Remarque pode ser considerado um livro europeu contra a guerra, uma vez que no encontro com um soldado francês, fica claro que entre os adversários não há pessoas melhores ou piores. Paul Baumer mata o soldado francês. Entretanto, fica com o homem agonizante no mesmo buraco durante muitas horas e estabelece um diálogo interessante com ele, ao longo do qual começa a se preocupar muito com o inimigo, com seus sofrimentos, sua origem e seus parentes. Neste momento, revela-se toda a
impiedade da guerra que se mostra em sua face mais cruel. Então, quer dizer, o personagem, o Paul Bäumer, ele mata o seu inimigo, mas mesmo ele tendo que ser vingativo, tendo que ser brutal, ele sente um momento de humanidade, né? Toca nele aquele momento de homem com um coração que tem sentimentos, um coração que tem emoções, e aí ele fica conversando, vendo aquele homem agonizando, né, que ele acabou de quase matá-lo, e ele começa a estabelecer um diálogo com esse homem, para vocês verem o que a guerra faz conosco, né? Então, este é o romance de Nada de Novo no Front, de Paul Remarque, e de maneira quase obsessiva, não consegue impedir-se de pensar nele. Então, este soldado que matou este inimigo, o Paul Remarque faz uma citação na sua obra que, abre aspas, diz o seguinte: este morto está atrelado à minha vida, por isso tenho de fazer e prometer tudo para me salvar. Juro cegamente que pretendo viver só para ele e para sua família. Com lábios úmidos, dirijo-me a ele. Nas profundidades do meu ser reside a esperança de que com isto resgatarei o meu ato e talvez ainda consigo escapar. É um pequeno ardil. Se ao menos me for permitido escapar, então cuidarei disto. Em seguida, abro a caderneta e leio devagar. Gerard Duval, tipógrafo, Remarque, fecha aspas. Então, gente, para vocês verem, como eu já falei, é um soldado que está na guerra, mata outro, mas ele, apesar de todo o sofrimento, de toda a brutalidade que há na guerra, existe um pouco de amor, existe um pouco de esperança. E sempre vai existir amor e esperança. O ódio, a violência, a brutalidade, nunca vai vencer o ódio, nunca vai vencer, aliás, o amor, né? O amor e a esperança são duas coisas que vão sempre estar em nós, né? E que nós possamos cada vez mais amarmos as pessoas e proclamarmos a paz. Então, era isso que eu queria trazer de Paul Remarque, né? Este romance tem muita coisa que o Ricardo Santos Davi fala, outras coisas, né? E eu vou trazer agora para vocês o Reinhard Goring, né? O outro autor, Reinhard Goring, que escreveu essa obra, essa outra obra, Cis Schlacht, né? Daqui a pouco a gente traduz, e o Reinhard Goring era alemão, seu drama é expressionista, e ele terminou seus estudos em 1914 e foi enviado como médico militar ao Sarre, onde pegou tuberculose, doença que estava tratando até o final da guerra em Davos, na Suíça. Ao fim da Primeira Guerra Mundial, obteve seu doutorado em medicina e publicou várias poesias na revista de Sturm, traduzida A Tormenta, e recebeu o prêmio Kleist em 1930. Afiliou-se ao Partido Comunista da Alemanha, KPD, e depois, por um breve período, ao Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. E, infelizmente, o Reinhard suicidou-se em outubro de 1936, perto de Jena, depois de ter queimado seus manuscritos. A peça Cis Schlacht, que significa Batalha Naval de Göring, foi escrita sob a impressão da Batalha da Jutlândia, que ocorreu em 31 de maio a 1º de junho de 1916, e descreve o destino de 7 marinheiros que lutam dentro de uma torre de artilharia de um navio de guerra
e morrem durante a batalha. A peça estreia ainda durante a guerra, em 10 de fevereiro de 1917, e um mês depois foi encenada pelo famoso dramaturgo Max Reinhardt, em Berlim. Foi considerada naquela época como um grande escândalo e recebida com muita polêmica devido às suas tendências anti-guerra e pacifistas, sendo desqualificada como uma obra defeitista. Ao mesmo tempo, a obra é considerada uma peça que atingiu o auge do drama expressionista. O desumano da matança e de ser morto constitui um aspecto fundamental do drama, já que os homens são equiparados a porcos, bezerros e cães, como é possível ler em várias ocasiões. Então, esta é mais uma obra, né, em poesia. Vou citar um dos poemas que o Reinhardt escreveu. Abre aspas. Pátria, pátria, amada pátria, somos porcos que esperam pelo açougueiro, somos bezerros que são degolados. Nosso sangue colora os peixes. Pátria, olha, 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 porcos que são abatidos, bezerros que são degolados, um rebanho destroçado pelo relâmpago, o golpe, quando nos vai alcançar? Pátria, pátria, que pretende ainda fazer conosco? Então, quer dizer, é um poema forte, um poema que traz esses porcos sendo os soldados, né, que esperam pelo açougueiro. O açougueiro seria o inimigo que vem para matá-los, que vem para degolá-los. E é toda uma reflexão sobre essa guerra, né? Essas guerras que nós vivemos. Porque, fazendo uma reflexão sobre as guerras que nós vivemos, todos os dias, metaforicamente, nós vivemos em guerra. Quer seja conosco, quer seja com as pessoas ao nosso redor. Nós precisamos lutar para sobreviver, né? É claro que não é uma luta com aviões de guerra, com mísseis, matando uns aos outros, não, mas é uma guerra que nós lutamos com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, para conquistarmos os nossos sonhos e objetivos. Em todo caso, são guerras. E é por isso que acredito que o homem, ele faz a guerra porque, na verdade, ele vive em guerra consigo mesmo. Ele vive em guerra com os seus pensamentos, com o seu jeito de ser, com a sua subjetividade. Então, ele traz essa guerra, ele materializa a guerra e procura por qualquer motivo para fazer guerra com o seu próximo, com o outro, né? E aí ele entra em conflito com outra nação e vai materializar essa guerra que ele tinha primeiro nas profundezas de si e ele traz para o seu mundo exterior. O homem, ele é uma caixa de segredos, né? A metafísica não consegue, talvez a metafísica consiga explicar o que é esse homem, esse ser que está aqui, essa pessoa, esse ser que nós somos e que fazemos, que nos surpreendemos todos os dias, né, com os nossos gestos, palavras e atitudes. Então, nesta obra de Reinhardt, né, Batalha Naval, existe também uma opinião contrária, né, que atribui à peça uma ruptura com o nacionalismo e o militarismo, pelo fato de proceder ao reconhecimento de uma necessidade trágica de guerra e vítimas. Consequentemente, Göring é um dos poucos expressionistas que supostamente encontrou uma relação objetiva com aquela época e também com a guerra. E eu trago outro poema só para ilustrar, né? Outro poema de Göring, da sua obra Batalha Naval. A tradução destes poemas é uma tradução do próprio autor, né? É uma tradução do autor que é livre, né? Então, vamos lá. Vamos para o poema.
Abre aspas. A batalha continua. Está ouvindo? Não feche seus olhos ainda. Atirei bem, não é? Também teria me rebelado bem. Como? Porém, atirar era mais fácil para nós. Como? Deve ter sido mais fácil ao nosso alcance. Então, fecha aspas, esse é mais um poema, né? Deixo para vocês refletirem, não vou comentar. Então, só falar um pouquinho aqui nessa passagem, nota-se uma frase no futuro do pretérito, que articula uma teoria e simultaneamente utiliza o conceito do destino como álibi. Pode-se observar uma certa ambivalência nas palavras do quinto marinheiro, que luta com os outros, acerta algo ou alguém e também é atingido. Então, o homem é considerado um ser manipulável, determinado por outros, não sendo sujeito do seu destino, senão um objeto do seu destino, e que desta forma acaba por abandonar sua autodeterminação. Assim como ocorre uma tragédia pela qual a própria humanidade, aqui representada pelos soldados da Marinha, é responsável, como articula também o primeiro marinheiro. A culpa é nossa. Nós estamos aqui fazendo esta guerra. Nós somos culpados também por esta guerra. Então, no final da batalha naval, está a derrota completa e a morte seria sentido, o que se expressa nas diferentes vozes quando o primeiro, o quarto e o quinto marinheiro agonizam ao mesmo tempo. O destino dos soldados da Marinha na torre de artilharia se transformou num símbolo de uma situação existencial de estar encerrado, uma vez que os marinheiros ficaram isolados de todas as referências sociais e saídas possíveis. Sofreram tal destino 156 soldados do cruzador de batalha SMS Der Flinde, que foram carbonizados nas torres C e D da popa do navio, e somente um homem de ambas as tripulações das torres conseguiu salvar-se. Apesar dessa tragédia e da entrada de 3.000 toneladas de água, o navio continuava atacando os navios de guerra mais avançados do inimigo inglês, segundo a ordem do vice-almirante Sher, que exigia o máximo desempenho dos cruzadores de batalha no ataque. Então, o Ricardo Santos Davi continua fazendo uma reflexão sobre essa obra, mas eu deixo para que vocês possam ler o restante do artigo, que é muito interessante. E agora nós vamos para o encontro de Vicente Blasco e Banreis com a Primeira Guerra Mundial, né? Vamos ver quem foi Vicente Blasco e Banreis, né? Ele estava arruinado e desiludido no caminho de volta à Argentina, a bordo do navio alemão de passageiros Frederic August Rey, quando ouviu pela primeira vez sobre a probabilidade de um conflito iminente na Europa, após os passageiros alemães falarem de uma guerra preventiva. O navio alemão não pôde atracar em Le Havre, porém os passageiros conseguiram desembarcar no mar. A corrida armamentista entre a Grã-Bretanha e a Alemanha, bem como a crise marroquina e as guerras nos Balcãs, em 1912 e 1903, havia agravado as tensões, de modo que uma centelha, na forma do assassinato do arquiduque, muito famoso, o assassinato desse arquiduque, Franz Ferdinand de Habsburgo, em 28 de junho de 1914, fez explodir a situação. O autor valenciano decide ficar em Paris e acompanhar o conflito de perto. Ele toma partido da França em suas reportagens de jornal, romances e conto. Engaja-se pelo país anfitrião e, numa viagem para sua terra natal, Valência, informa sobre as origens do conflito no momento em que a Espanha parece estar dividida entre seguidores germanófilos de um lado e francófilos e aliados do outro lado. Trata-se de uma guerra de palavras e discussões nos cafés, que dividia os intelectuais da Espanha em dois bandos inconciliáveis. Já nos primeiros meses da guerra, não houve nenhum escritor que pudesse se esquivar deste desenvolvimento e que não tomasse posição.
Aí, a Guerra Europeia, na obra de Vicente Blasco Ibanez, né? Vicente Blasco Ibanez, como a gente já pôde ver, ele foi um escritor, escreveu um jornalista, né? Ele fez a cobertura da guerra, e ele escreveu crônicas e reportagens sobre tudo a obra A História da Guerra Europeia, de 1914, em seus 9 volumes, que serão a ocupação principal do autor durante a guerra. Essa história da Primeira Guerra Mundial foi ilustrada com milhares de fotografias, desenhos e imagens. E o Vicente, ele diz, só uma pequena citação do Vicente, que eu vou traduzir agora do espanhol para o português, rapidamente, para vocês terem uma ideia do que ele diz na obra, né? Não há, abre aspas, não há na história da humanidade guerra alguma que possa comparar-se com a presente. As grandes invasões dos bárbaros que deram fim à chamada Idade Antiga, as avalanches galopantes dos hunos e das mongólicas, os choques europeus que, por sua duração, receberam os títulos de Guerra de 100 anos e Guerra de 30 anos, os avanços dos turcos até os morros de Viena, as campanhas dos reis espanhóis contra meio mundo, as conquistas napoleônicas que durante 15 anos deixaram transtornados o continente. Todos os feitos da história bélica dos homens padeceu e se achacou frente à guerra de 1914. Então, essa é a tradução essa citação, fecha aspas, de Blasco Ibanez, né? Falando sobre esta guerra que ele pôde fazer esses comentários da imprensa. Aí o Ricardo fala, entretanto, também a sua obra narrativa servia de apoio à tarefa de defender a posição da França, com os mesmos objetivos políticos. Tanto os 3 romances como os 8 contos são publicados a partir de 1916, quando o conflito já dura 2 anos. O primeiro romance deste ciclo, Os 4 Jinetes del Apocalipse, foi publicado em março de 1916. Né? Mare Nostrum, em janeiro de 1918, Los Enemigos de la Mujer, em 1919, quando a guerra já havia terminado há vários meses. Então, nós podemos ver que o Vicente Blasco Ibanez, ele produziu não somente uma obra, ele produziu várias obras, como foi dito, em 9 volumes, produziu mais 3 romances, então ele produziu várias obras. Ele foi um jornalista e escritor que divulgou muito os acontecidos na guerra, e recomendo a leitura de todos do que for possível ler sobre ele, né? Então, aqui o Ricardo Santos Davi, ele traz Os 4 Jinetes do Apocalipse. Este romance de Vicente Blasco Ibanez se transformou num best-seller, também na sua tradução inglesa. No ano de 1921, o The Illustrated London News considerava o livro como o mais lido depois da Bíblia e fez de Blasco Ibanez não somente um autor de fama mundial, mas também um homem rico. Pelos direitos para a primeira versão cinematográfica, em 1921, recebeu $200 mil, enquanto os direitos de tradução para o inglês só renderam $300. Trata-se de um romance, obviamente, a favor da República Francesa e contra a ideologia do militarismo prussiano. Nele, a barbárie, a besta e o império do anticristo são identificados como o império alemão. A obra é de construção linear, dividida em 3 partes. Na primeira, apresentam-se as bases do tema a ser desenvolvido, as causas da guerra e as negociações na sua véspera. Na segunda parte, é detalhado o transcurso das batalhas com os seus elementos ideológicos, históricos e narrativos. E na terceira parte, chega-se ao clímax da narrativa, no qual todas as personagens
sofrem na própria pele as consequências da guerra que ainda perdura. Blasco e Banreis obedece de fato à organização do texto bíblico e à abertura dos 7 selos. O primeiro selo contém o cavaleiro do cavalo branco, que simboliza a vitória e o poder. O segundo é o cavaleiro do cavalo vermelho, que representa a guerra. O terceiro traz o cavaleiro do cavalo preto, que representa a fome. E finalmente surge o quarto cavaleiro com uma armadura pálida, que simboliza a morte, estando atrás dele o abismo. Dos outros 3 selos, Blasco e Banreis somente usa o quinto, no qual as vítimas se reúnem para reclamar por justiça e reparação. Quando desdão eles, um dos protagonistas é convidado para visitar o fronte, onde luta o seu filho. Conversa com o russo Chernov e, no seu entusiasmo, acredita que a ofensiva do exército francês poderia ser o início do fim da guerra. O russo, entretanto, declara-se bem mais pessimista quando manifesta o seguinte: não, a besta não morre. É uma eterna companheira dos homens. Se oculta chorando sangue 40 anos, 60 anos, um século, mas reaparece. Tudo o que podemos desejar é que sua ferida seja larga, que se esconda por muito tempo e não venha nunca as gerações que guardaram mais nossa recordação. Tradução livre, minha tradução. Então, as descrições da guerra nessa obra e de seus resultados possuem elementos do grotesco e do irônico, suscitando no leitor, através de sua crueldade, sentimentos de arrepio e aversão que fazem identificar o conflito como algo anti-heróico e repugnante. Aí ele traz, eu falei no início, gente, que eram 4 romances, mais só um pouquinho. Mas, na verdade, o Ricardo Santos Davi, ele vai analisar apenas 3 romances. Eu aqui trouxe mais um romance, que é Isto um Homem, de Pedro Levi, né, que eu acrescento aqui com livre direito dado pelo autor, que é Isto um Homem, de Primo Levi. É uma obra que fala da guerra, dos horrores do Holocausto, e que ele conseguiu sobreviver. E uma obra que eu acrescentaria nessas leituras, porque é necessária, é quando o homem chega quando ele perde definitivamente a sua dignidade. E também traz, como mostra pra gente, o momento que o homem perde a sua dignidade e o momento que o homem a traz de volta para si. Então, é isso que Primo Levi faz. Ele perde a dignidade dentro do campo de concentração, mas ele a recupera quando a guerra acaba e os alemães, os nazistas vão embora e deixam todos eles, os judeus, para trás. Então, por isso que eu falei de 4 obras, que eu queria trazer essa obra para vocês. E aí, as considerações finais que Ricardo Santos Davi faz no seu lindo artigo, é que os 3 textos apresentados aqui fornecem um pequeno recorte do impacto que a Primeira Guerra Mundial teve sobre a literatura de guerra. Eles podem ser classificados como literatura antiguerra, que mostra o lado abjeto, feio, cruel e repugnante do confronto bélico, sendo texto de destaque o de Erich Maria Remarque, que entrou no cânone da literatura mundial, transformando-se num best-seller eterno. Então, o cânone é um conjunto de obras que são consideradas importantíssimas para a literatura. E a obra de Erich Maria Remarque está nesse cânone. Observa-se em alguns momentos que as técnicas do romancista alemão em retratar o impacto da guerra sobre o homem nas suas facetas mais abomináveis não são totalmente originais ou inovadoras, já que nas 2 obras escritas durante a guerra e analisadas aqui foram encontrados elementos bastante parecidos, como o animalesco no comportamento dos soldados ou o jorro de sangue gorgolejante do soldado quando perde a cabeça. Os outros 2 textos caíram no esquecimento, evidenciando que existe uma literatura que não é atemporal
e perde a sua atualidade e a sua expressividade com o tempo. O interesse pela literatura da Primeira Guerra Mundial diminui com os acontecimentos da Guerra Civil Espanhola, da Segunda Guerra Mundial e da Guerra do Vietnã, que tiveram uma grande repercussão tanto na mídia quanto na literatura. Contudo, esta grande guerra europeia permanece na memória como aquela que transformou a Europa e a literatura profundamente em todos os sentidos. O vídeo ficou grande, mas eu espero que vocês tenham paciência para assistir. E se quiserem deixar perguntas sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, aqui nesse vídeo eu vou ter o maior carinho de responder, assim como o professor Ricardo Santos Davi, que acompanha esses vídeos que eu estou gravando para ele e acompanha os acessos, acompanha os comentários. E com certeza ele ficará bastante feliz se vocês fizerem indagações, fizerem reflexões sobre essas 3 obras que ele trouxe, e essa outra, essa que eu acrescentei, que não está no artigo, mas que é uma obra importante para a guerra, né? E que é a de Primo Levi, É Este um Homem. E eu deixo vocês com a reflexão. Façamos a paz. A paz é necessária aos homens. A paz modifica o nosso jeito de ver a vida, nos traz benesses. O bem-querer extrapola os limites do ser humano e invade florestas, rios, campos e corações. Façamos a paz porque é necessária para o nosso bem viver. Enquanto vivermos em paz, estaremos amando uns aos outros. Digamos não à violência e ao ódio. Digamos não às guerras. Acabemos com as nossas guerras interiores e com as guerras que existem no mundo inteiro. Não façamos guerras nunca mais, para que não possamos matar inocentes, para que não matemos pessoas que não têm nada a ver com os nossos problemas, as nossas ambições, os nossos egoísmos. São pessoas que vieram ao mundo para lutar pelos seus sonhos iguais a nós. Que nós tenhamos mais amor por cada pessoinha que existe no mundo, e sejamos sempre livres para podermos dar as nossas opiniões, pensar e falar sobre aquilo que nós desejarmos. Então, essa é a minha reflexão que eu trago hoje. Um beijo grande para vocês. Obrigada pelo momento, obrigada por estarem aqui. Voltem. Na próxima semana tem novo vídeo. Fiquem bem, se cuidem e digam sim à paz e não às guerras sempre. Aquele abraço, gente. Tchau, tchau.